Vamos começar mais uma videoaula de matemática. O assunto é números racionais. Números racionais, a definição. Números racionais são números que podem ser escritos na forma de A sobre B. Ou seja, pode ser escrita de qualquer forma, dessa forma aqui, A sobre B. Ó. Pode ser 3 sobre 2, 8 sobre 3, 4 sobre 7 e assim por diante. Onde o A, esse número de cima, né, ó, numerador, ele pertence aos inteiros. Para relembrar, quem são os números inteiros? Números inteiros são os números positivos e negativos. Olha, 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6. Se você levar em consideração do 0 até em diante, estamos trabalhando com números naturais. Antes do 0 nós temos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Ok? Então nós temos os números positivos e negativos. Isso aqui são chamados de números inteiros. Tá certo? Números inteiros. Os números inteiros, eles são muito importantes para entender esse conceito aqui. Então, o que são números racionais? Números racionais são números que podem ser escritos na forma A sobre B, onde A pertence aos inteiros, ou seja, o numerador, nesse caso o numerador aqui, ó, 3 é inteiro? É. Por quê? Porque 3 faz parte do conjunto dos números inteiros. Então 3 é inteiro. Então onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos, ou seja, é aquele conjunto dos inteiros excluindo o zero. Então quem são os inteiros não nulos? É todos os elementos aqui tirando o zero. Aí. Inteiros não nulos. E para representar não nulos eu coloco um asterisco. Tá bom? Aí, como eu coloquei aqui. Um asterisco aqui. A representação dos números racionais é representado pelo símbolo Q com tracinho. Esse Q aqui quer dizer quociente. Isso quer dizer o quê? Que toda fração ela é uma divisão. Então, se eu tenho 8 sobre 3, é a mesma coisa que você ter. Por exemplo, 8 sobre 3 é quem? É 8 dividido por 3. Se você fizer essa divisão, você tem a representação decimal dessa fração aqui. Agora vamos lá. Reta numérica. Para escrever um número racional na reta numérica, é necessário sempre escrever um número na forma decimal. Número que apresenta a vírgula. Então, como é que eu vou fazer para escrever uma fração ou um número racional em número decimal? Basta apenas dividir. Por exemplo, você tem 8 sobre 3. Quero escrever esse número na forma decimal. Como é que eu vou fazer? Primeiro você vai dividir. Ó. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 é quem, pessoal? 8 dividido por 3 é 1. Mas você tem que procurar um resultado que chegue perto do 8. Que não passe do 8. Então não pode passar desse número aqui. Então 2, 3 vezes 2 dá 6.
8 menos 6 dá 2. Pessoal, tem alguma coisa para baixar? Não. Quando não tem nada para baixar, você vai baixar um zero decimal. Então, quando não tem vírgula, quando o número não tem vírgula, para você escrever a vírgula, você tem que escrever depois do número. E logo após da vírgula, existem infinitos zeros. Tá bom? Então, eu tenho um 2 aqui. Vou baixar o primeiro zero decimal, olha. Se eu baixar o primeiro zero decimal, já coloco a vírgula aqui. 20 dividido por 3 dá quem? Dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 dá 2. Vou baixar outro zero decimal. Então, 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Aqui vai dar uma dízima periódica. Então, 8 sobre 3 é 2,66, ou seja, é um número que está entre 2 e 3, né? Porque se você pegar, por exemplo, você tem a reta numérica aqui. Tem um zero. Então, se você procurar representar a reta numérica só com uma casa decimal, você usar só o 2,6, você tem que dividir em 10 partes iguais. Por quê? Porque aqui é um décimo. Então, se o número decimal tiver só uma casa decimal, é porque é décimo. Se tiver duas, centésima, é porque eu dividi em 100 partes iguais. Se tiver 3, em 1000 partes iguais. E assim por diante. Tá bom? Então, geralmente, quando a gente usa a reta numérica, a gente utiliza, só para ter uma noção, a gente utiliza uma casa decimal, só para ter uma noção como é que esse número vai ficar, não é isso? Então, 2,6. Vamos dividir aqui em 10 partes iguais. 2,6 está entre quem? Entre 2 e o 3. Então, vamos dividir em 10 partes iguais entre o 2 e o 3. Aqui é o meio, né? Aqui é o meio. Então, vamos pegar 5 partes aqui e 5 aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse primeiro pontinho aqui é o 2,1. Presta atenção, hein? 2,1. Mas se eu dividisse 100 partes iguais, seria 2,1? Não. Seria 2,01. 02, 03, 04, 05 até os 99. Se eu dividisse em 1000 partes iguais, seria quem? Seria 2,001. Como eu dividi em 10 partes iguais, porque eu vou usar a décimo, vai ser 2,1. Vou aproximar mais um pouquinho para cá para vocês terem uma noção. Dá um foco aqui. Dá uma focada aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui seria 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, olha. Então vou usar esse valor aqui. Por quê? Porque quando eu utilizo só a parte, dá outro foco aqui, que eu utilizo só a parte décimo e décimo, então vou marcar no 2,6, aí tá mais ou menos aqui, olha. Dá outra focada aqui, tá mais ou menos aqui. Não precisamente aqui, porque é 2,66, então mais ou menos assim, mais ou menos para cá. Mais ou menos aqui. Que é 8 sobre 3, tá bom? Então, quando você quiser representar um número decimal na reta numérica, você tem que fazer a divisão, tá bom? Comparação de números racionais. Comparar dois números racionais significa dizer
se um é maior do que o outro, ou se é menor, ou ainda se é igual. Vamos rever como comparar números racionais. Olha, para comparar números racionais, você primeiro tem que aprender a comparar frações e também tem que comparar o quê? Tem que aprender a comparar números decimais. Então você tem que fazer essas duas coisas, tá bom? Para comparar a fração, você tem que ver se os denominadores são iguais. Agora vamos lá para o primeiro caso. Primeiro caso, frações com denominadores iguais. Se as frações tiverem denominadores iguais, tudo bem. Olha. Olhe para cá. Essas frações têm denominadores iguais? Tem. Então você compara olhando para os numeradores. Como é que eu vou comparar? Sempre olhando para o primeiro número. Esse primeiro número está à direita ou à esquerda desse número aqui? Se ele tiver à direita é maior. Se ele tiver à esquerda é menor. Aí eu pergunto a você. Esse 7 está à direita ou à esquerda? Está à direita. Então ele é o quê? Ele é maior. Lembrando que para comparar diretamente olhando para os denominadores, desculpe, para comparar direto olhando para os numeradores, os denominadores têm que estar iguais. Se os denominadores estiverem diferentes, você tem que calcular o MMC. É o mínimo múltiplo comum, tá bom? Aí eu pergunto a você, esse primeiro número aqui, ele é maior ou menor do que o segundo? Ou seja, ele está à direita ou à esquerda? Está à direita, então ele é o quê? Ele é maior, tá certo? Então, já vimos o primeiro caso, tá bom? Compara olhando sempre os numeradores. Se os denominadores for o quê? For iguais. Se o denominador for diferente, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que calcular o MMC. Então, eu tenho aqui 7 sobre 4 e 8 sobre 3. Aí eu quero saber qual é a maior fração. É 7 sobre 4 ou 8 sobre 3? A gente também poderia comparar transformando em decimal também. Então você poderia pegar 7 sobre 4, dividir, que vai dar 1. 4 vezes 1 é 4. 7 menos 4 dá 3. Baixa o zero. Esse zero que você vai baixar é um zero decimal. Então eu vou acrescentar o zero aqui, esse zero decimal, coloca vírgula. 30 dividido por 4 dá 7. 30 menos 28 dá 2. Pronto, aproximadamente 1,7, não é isso? Você já coloca aqui. Aí 8 sobre 3 seria quem? 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Aí vou baixar o zero decimal a vírgula. 2,6. Aí eu pergunto a você, quem é maior? Esse 1,7, ele é maior do que 2,6? Esse 1,7 está à direita de 2,6 ou à esquerda? Está à esquerda, então ele é menor. Tá bom? Será que vai dar certo pelo MMC? Será que esse sinal aqui vai surgir? Vamos fazer. 7 sobre 4. O MMC de 4 e 3 é quem? Vamos lá. Primeiro número primo é 2. O próximo é 3, 5 e 7. Existe algum número que é divisível por 2? Existe o 4. Então coloca. Os que são divisíveis você coloca o resultado da divisão. Os que não for, repete. 4 dividido por 2 dá 2. 3 não é divisível por 2, repete. Aí você pergunta, tem alguém divisível por 2? Tem. Não é, repete. Tem alguém divisível por 2? Não. Então quem é o próximo? 3.
Tem alguém dividir por 3? Para calcular o MMC, você vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Agora você vai dividir. E o resultado você vai multiplicar. Então você vai dividir, o resultado você vai multiplicar, tá bom? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 7, 20. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 8 dá 30 e... Agora, como os denominadores estão iguais pelo MMC, tá bom? Você vai comparar olhando os numeradores. Esse 21, ele está à direita ou à esquerda? De 32. Desculpe. Esse 21 está à direita ou à esquerda de 32? Ele está à esquerda, então ele é o quê? Ele é menor, olha. Tá vendo? Significa dizer que 7 sobre 4 é menor do que 8 sobre 3. Tá bom? Segundo caso. Frações com denominadores diferentes. A gente já viu agora. Aqui ele dá bem interessante, né? O conteúdo, né? Vamos comparar os racionais aí. Menos 5 terços e 4 sobre 6. Vamos fazer aqui. Menos 5 terços, 4 sobre 6. Vamos lá. Para comparar frações, é necessário que os denominadores sejam equivalentes ou iguais. Eu pergunto a vocês, esses denominadores são iguais? Sim ou não? Não. Então, se eles não são iguais, não tem como você comparar olhando para cá, a princípio. Então, primeiro, o que é que nós iremos fazer? Iremos calcular o quê? O MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 6. Qual é o agrupamento dos primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Agora eu pergunto a vocês, existe algum número divisível por 2? Existe. Então você escreve. 3 não é repete, 6 é o divido. 6 é divisível por 2, eu vou dividir. 6 dividido por 2 dá 3. Existe alguém divisível por 2? Não. Por 3? Tem. Você vai multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Esse resultado é o MMC, você coloca embaixo. Não esqueça, eu divido, o resultado dessa divisão eu multiplico. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Como aqui é negativo, eu coloco o sinal negativo, ele acompanha. 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Aí eu pergunto a vocês, esse menos 4 está à direita de 4? Desculpe, esse menos 10 está à direita de 4 ou à esquerda de 4? Se ele estiver à direita, é o que? Maior. Se ele estiver à esquerda, é menor. Então você vai olhar aqui para a reta numérica. É claro que tem casos que você nem precisa desenhar a reta numérica, pela intuição, você sabe quem é quem, né? Pela intuição, você sabe quem a posição de cada um, né? Menos 7. Pronto. Desculpa aí que minha reta ficou meio torta. Aí eu pergunto a você, se menos 10 ele está à direita do 4 ou à esquerda? O 4 está aqui, olha. Aqui, esse lado aqui é direita. Esse lado aqui é esquerda. Eu pergunto a você, se menos 10 está à direita ou à esquerda de 4? Ele está à esquerda, então ele é o quê? Ele é menor, tá certo? Então, como o símbolo aqui foi menor, aqui também você vai colocar menor, tá certo? Aqui, a princípio, não precisa nem comparar, por quê?
Porque qualquer valor negativo, ele é sempre menor do que um valor positivo, não é isso? Então, se eu tenho uma fração negativa, mas nem sempre isso acontece, às vezes você tem que fazer um MMC mesmo. Ó, esse valor é negativo, esse valor aqui é positivo. Então, o valor negativo é sempre menor do que o positivo. Para comparar frações é necessário que os denominadores sejam equivalentes ou iguais. Para igualar os denominadores de uma fração, é necessário aplicar o MMC, o mínimo múltiplo comum, como a gente já fez aqui. Observação: dividimos pelo denominador, olha, sempre divide pelo denominador. E o resultado da divisão multiplicamos pelo numerador, tá bom? Não esqueça, sempre dividimos pelo denominador e o resultado da divisão multiplicamos pelo numerador. O primeiro valor, que é o menos 10, está à direita ou à esquerda em relação a 4. Se estiver à direita é maior, se estiver à esquerda é menor, tá bom? Agora vamos para o segundo caso, os números decimais. Números decimais sempre começam comparando a parte inteira. Então veja só. Eu tenho aqui 72, pessoal, pergunta a você, quando você vai comparar dois números decimais, primeiro você tem que começar pela parte inteira. Qual é a parte inteira? É o valor que está antes da vírgula. Então, antes da vírgula aqui, desse número aqui, quem é que eu tenho? 72. Antes da vírgula aqui, quem é que tem o 5? Aí eu pergunto, 72 está à direita de 5 ou à esquerda? Está à direita, então ele é o que? Ele é maior. Tá certo? Então não esqueça. Quando você for comparar dois números decimais, você tem que começar pela parte o quê? Pela parte inteira, tá bom? Não esqueçam, tá certo? Aí se a parte inteira for igual, se eu tenho 13, se a parte inteira for igual, o que é que a gente vai fazer? Se a parte inteira for igual, quem vai desempatar os décimos? Olha, quem é os décimos? Décimo é o algarismo, é o primeiro algarismo depois da vírgula. Olha, quem é o primeiro algarismo depois da vírgula aqui? 4. Quem é o primeiro algarismo aqui depois da vírgula? 5. Quem é maior? É 4 ou 5? 5 é maior, então 4 ele é maior do que 5 ou menor do que 5? 4 é menor, então esse número aqui é menor. Mas se os décimos forem iguais, o que vai acontecer? Quem vai desempatar? Se os décimos forem iguais, quem vai desempatar, desculpe, é os centésimos. Olha, o segundo algarismo depois da vírgula. Também são iguais. Se os centésimos forem iguais, quem vai desempatar? Os milésimos, que é a terceira casa depois da vírgula. Então aqui, como já são diferentes, já está para desempatar. Se eles forem iguais, não tem como você dizer quem é maior ou menor. Então aqui, ó, o terceiro aqui já vai dizer, porque são diferentes. Então quem é maior? Esse 9 aqui está à direita do 8 ou à esquerda? Está à direita, então ele é maior. Certo? Uma observação importante é sempre comece comparando a parte inteira. Caso a parte inteira seja igual, comece comparando os décimos. Se os décimos forem iguais, compare os centésimos e assim por diante. E se tudo for igual, você coloca igual, né? Se todo mundo for igual, você vai colocar o sinal de igual, tá certo? Sempre nessa ordem. Primeira parte inteira, depois os décimos, depois os centésimos e assim por diante, tá bom?
sempre comparando aí os números decimais. Frações e números decimais. Ou você transforma uma fração em número decimal, ou um número decimal em fração, e aplica os casos anteriores. Então, se eu tenho uma mistura, como é que eu vou comparar duas coisas que estão misturadas? Você vai comparar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho 5 terços e 2,6. E 2,6. Como é que nós iremos comparar? Para saber quem é maior. Ou você transforma um número decimal em fração, ou você transforma a fração em número decimal. Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer os dois casos? Vamos transformar essa fração aqui em número decimal. Então você vai pegar 5 e dividir por 3. 5 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Vou baixar o zero decimal. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Pronto, aí, isso aqui já é suficiente para comparar. Então, transforme essa fração em número decimal. Então, 1,6 aqui, você coloca no lugar daquela fração que você transformou. Então, você vai colocar 1,6. E agora fica fácil comparar. Começa pela parte inteira. 1 e 2. Quem é maior? Esse 1 está à direita de 2 ou à esquerda? Está à esquerda. Então, ele é o quê? Menor. Tá bom? Agora, um outro caso. Vamos fazer o mesmo caso, só que transformando o número decimal em fração. Como a gente transforma o número decimal em fração? Elimina a vírgula, fica 26. Depois da vírgula tem quantas casas? Se tiver 1, você coloca 10. Se tiver 2, você coloca 100. Se tiver 3, você coloca 1000. Aqui só tem 10. Pergunta a você, essa fração aqui dá para simplificar? Dá. Qual é o número que dá para dividir os dois sem sobrar resto? Os dois dá para dividir por 2. Vai dar 13 sobre 5. Então, no lugar do 2,6 eu coloco 13 sobre 5. Então vai ficar 5 terços, 13 sobre 5. Como a gente faz para comparar frações com denominadores diferentes? Pelo MMC. Então você vai calcular o MMC. O MMC de quem? De 5 e 3. Quem são os primos? Os números primos é 2, 3, 5, 7. Tem alguém que quer dividir por 2? Não. Então você já passa para a próxima. Tem alguém dividir por 3? Tem, aí você coloca. 5 por 3 não dá, repete o 5. 3 por 3 dá 1. Tem alguém dividir por 3 ainda? Não. Por 5 tem? Tem. Aí você multiplica. 3 vezes 5 dá 15. Aí coloca 15 aqui. Coloca 15 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 5 dá 20 e 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá 30 e esse 25 está à direita de 39 à esquerda. Está à esquerda, então ele é me. Você pode observar que o sinal foi igual. Ó. Olha, tá vendo? Mesmo sinal. Significa dizer que 5 sobre 3 é menor do que 2,6. A gente fez de duas maneiras. Uma observação importante: quando um número é maior do que o outro,
Resposta quando ele está à direita. Isso aí a gente já viu, né? Quando um número é menor do que o outro. Resposta quando ele está à esquerda do outro. Isso aí a gente já sabe. Para representar 5 terços na reta numérica, eu preciso saber qual o valor dele na forma decimal. 5 terços, né? 5 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Aí baixa um zero e coloca a vírgula. Dá 1,666, né? Reta numérica precisa saber o valor dele na forma decimal. Toda fração para se escrever na forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Aqui a divisão já está feita, né? Já tinha feito anteriormente. Sabemos que esse valor é um inteiro com alguns pedacinhos que são 66 centésimos. Então nós temos um inteiro aqui, olha, um inteiro. E para chegar no próximo inteiro faltou pouco, né? Ele pegou um inteiro completo. Vamos supor que isso aqui é um inteiro completo aí. Isso aqui representa-se um inteiro, tá bom? Esse aqui é um, olha. Eu pintei isso aqui todinho é um. Só que esse outro pedacinho aqui não vai ser assim um totalmente não. Como aqui é décimos, ele pegou esse inteiro e dividiu em 100 partes iguais, ó. Entendeu? Se for só décimo, eu dividi só em 10. Como aqui tem, então ele vai dividir em 100 partes iguais. Então, das 100 partes iguais que ele dividiu, ele vai pegar só 66. Vamos supor que até aqui, ao menos aqui, vamos supor. Pronto. Então, aqui vai representar um inteiro e 66 centésimos. Lembrando que eu botei 66 centésimos, mas é infinito, viu? Olha. É vários 6. Sabendo que esse valor é um inteiro com pedacinhos que são 66 centésimos. Logo podemos concluir que este valor se encontra entre 1 e 2. A parte decimal você pode levar em consideração, em primeiro caso, os décimos, para representar na reta numérica, né? Só para ter uma noção, você vai levar em consideração só os décimos. Para ter uma noção inicial onde o número vai ficar. Lembrando que cada décimo é uma parte quando divido em 10 partes iguais. Tá bom? Então, cada décimo é uma parte quando eu divido em 10 partes iguais. Cada centésimo é uma parte quando eu divido em 100 partes iguais. Cada milésimo é uma parte quando eu divido em 1000 partes iguais. Então 1,6 é décimo. Por que 1,6 é décimo? Olha, ele é décimo porque depois da vírgula só tem uma casa. Olha. Ele é décimo por quê? Porque depois da vírgula só tem uma casa. Então é 1,6. Se ele é décimo, então eu vou dividir em quantas partes iguais? Eu vou dividir em 10 partes iguais. Lembrando que aqui é 1,5. Aqui vamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 e 1,6. Tá mais ou menos aqui. Ok? Tá ok? 1,6 está mais perto do 1,5, então você usa 1,5 como uma referência. Operações com números racionais.
Primeiro, nós iremos fazer o seguinte. Nos números decimais, na soma, você sempre vai colocar vírgula abaixo de vírgula. E no final você vai somar. Por exemplo, se eu tenho essa soma aqui, o que é que você vai fazer? Primeiro você vai escrever um número em cima. Para escrever esse número embaixo, essa vírgula aqui tem que estar embaixo dessa. Então, esse 5 tem que estar embaixo do 3, porque a parte inteira aqui, ó, é isso? Você não pode passar. O 3 tem que estar aqui, o 9, o 8, o 4. Agora vamos lá. As partes que ficou vazias você preenche com 0. Agora vamos somar, né? 0 mais 4 é 4. 3 mais 8 dá 11. Vai 1. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 9 dá 14. Vai 1. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 3 dá 12. Vai 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9. 7 mais 0 é 7. Não esqueça de colocar a vírgula, tá bom? Então, para somar, você tem que colocar o quê? Sempre colocamos vírgula abaixo de vírgula. E no final você soma. Na subtração, sempre colocando a vírgula embaixo de vírgula. E no final você subtrai. Vou pegar aqui uma subtração aqui. 53. Esse 53 tem vírgula? Não. Quando o número não tem vírgula, a vírgula está à direita do número. Então vai ficar 53, vírgula. Vírgula abaixo de vírgula, então essa vírgula tem que estar embaixo dessa. Coloco o 0 aqui, 1, o 8. Agora diminui, você colocar 0, 0, 0. Pessoal, não tem como você subtrair 6 de 0. Não tem como tirar. Então, como não tem como tirar, você tem que pedir emprestado. Só que esse aqui não tem para emprestar. E nem esse aqui. Então você vai ter que pedir emprestado, tem que tirar do 3 para emprestar a esse aqui para poder emprestar para todo mundo, né? Então vou tirar uma unidade aqui do 3, vou tirar um aqui do 3, vai ficar 2. Esse 1 que eu tirei do 3, coloco aqui. Vou tirar um do 10, fica 9. Esse 1 que eu tirei do 10 fica aqui. Vou tirar um do 10 também, vai ficar 9. E esse 1 que eu tirei do 10 vai ficar aqui, ó. 10 menos 6 dá 4. 9 menos 3 dá 6. 9 menos 8 dá 1. 2 menos nada é 2. 5 menos 1 dá 4. Tá bom? 42,164. 42 inteiros e 164 milésimos. Multiplicação, né? A multiplicação, você tem que contar as casas decimais. Por exemplo, se eu multiplico 7,3... Pronto, eu tenho essa multiplicação aqui. Eu vou fazer ela de duas maneiras, essa multiplicação. Porque existe uma propriedade chamada propriedade comutativa, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. Na multiplicação não tem a obrigação de você colocar vírgula abaixo de vírgula não, tá certo? Você pode colocar da maneira que você quiser. Então, vou fazer dessa maneira aqui e vou fazer dessa maneira.
Você me pergunta, o resultado vai ser o mesmo? Vai. Por quê? Vai ser o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá. 3 vezes 4 são 12, vai 1. 3 vezes 3, 9. 9 com 1, 10, vai 1. 3 vezes 7, 21. 21 com 1 dá 22. 5, agora vamos para cá, vamos apagar esses números para não confundir, né? 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 3 dá 15, 15 com 2, 17, vai 1. 5 vezes 7, 35. 35 com 1 dá 30 e... Agora vamos somar. 2, 0, 9, 8, 3. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? Aqui tem duas. Aqui tem quantas casas? Uma. Se não tiver vírgula, você coloca nada, viu? Se não tiver vírgula, você coloca 0. 2 mais 1, 3. Então você conta 3. 1, 2, 3. Certo, pessoal? Será que deu para ver? Será que deu para ver? Eu acho que deu. Vamos fazer aqui. A mesma coisa, viu? 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 5, 20. 20 com 1, 21. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, vai 2. 7 vezes 5, 35. 35 com 2 dá 30 e... Agora vamos somar. 1 mais 2 dá 3, que vai dar 9. Aqui tem uma casa, tem duas casas, uma e duas. Depois da vírgula tem quantas casas? Uma. Depois da vírgula tem duas. Uma mais duas dá 3. Uma, duas, 3. Meu mesmo resultado. Então, quando você tiver a multiplicação, tanto faz você começar de cima, colocar em cima esse número ou esse, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. A divisão, pessoal, é fácil, né? Divisão, a gente sempre tem trabalhado com a divisão. Vou dar aqui exemplos, né? Práticos para você trabalhar com a divisão. Eu vou dividir 32,4 por 1,52. Sei que essa divisão vai ser muito demorada, mas vamos lá. Primeiro passo, pessoal. Se na divisão tiver vírgula, você vai igualar a quantidade de casas decimais. Ah, mas se o outro não tiver, por exemplo, se tiver assim, 32,4 dividido por 5. É a mesma coisa. Agora vamos lá. Aqui tem quantas casas decimais depois da vírgula? Aqui só tem uma. Aqui tem quantas casas? Aqui tem duas. Então você tem que colocar zero aonde? Onde tem menos casas decimais. Aqui, se aqui tem uma e aqui tem duas, então eu vou colocar zero aqui. Quantos zero é suficiente para poder igualar? Para ficar igual a esse? Só uma. Agora ficou duas casas e duas. Depois de você igualar a quantidade de casas decimais, você pode cancelar a vírgula. Tá bom? Então ficou 32, 3.240 dividido por 152. Como é que a gente vai fazer a divisão? A divisão a gente faz pela tabuada. Pela tabuada de um número. Por exemplo, se eu tenho 3.240 dividido por 152, você vai multiplicando. Olha, vamos lá, a tabuada de 152 vezes 1 é quem? Qualquer número multiplicado por 1 é ele, 152. 152 vezes 2. É só somar 152 mais 152. Dá quanto? 2 mais 2 dá 4. 5 mais 5 dá 10, vai 1.
dá 304. 152 vezes 3. Você vai pegar 304 e somar com quem? Você vai pegar 304 e somar com 152, que vai dar 6, 5 e 4. Ou se você preferir multiplicar, também vai dar a mesma coisa, né? 152 vezes 4 é quem? 152 vezes 4, vamos somar aqui, 608. Vamos pegar 608 e somar com 152 para obter o 152 vezes 5. 152 vezes 5, 760. Vamos pegar o 760 e somar com 152 para obter o 152 vezes 6. Mais 152 dá 2, dá 11, vai 1, 912. Vamos pegar o 912 somando com 152. Vai dar 4, 1064. Já fiz rápido demais. 1064. Vamos pegar o 152 e somar com 100, não. Vamos pegar o 1064 e somar com 152. Vai dar 1200 e dizer. Vamos pegar agora, somar 1216 somar com 152. Dá 8. 1360. 1368. Vamos pegar 1368 e somar com 152. Que tem que dar o 52 acompanhado de um zerinho, aí. 152 acompanhado de um zerinho. Será que deu 152 acompanhado de um zerinho? Deu. Deu, tá aqui embaixo. Então, 1500. Pronto, a tábua já tá pronta, né? Agora vamos lá, mão na massa. Esse primeiro algarismo é suficiente para dividir 152? Não. 32 é? Não. Esse aqui é? Vamos lá, é. Vamos procurar na tabela 324. Se tiver, o resultado é o número do meio. Se não tiver, você tem que procurar um número que não passe. Não pode passar 324. Não pode passar. É proibido passar. Tem que ser bem pertinho, mas não pode passar. Muito próximo, mas não pode passar, tá bom? Isso aqui já passou, não vai servir. Pronto, isso aqui ganhou. Vai dar um 2. 152 vezes 2 dá quem? 304. Aqui você vai diminuir. Vai dar 0. 4 menos 4 é 0. 2 menos 0 é 2. Dá 0. Vou baixar quem? Vou baixar 0. Lembrando que eu não vou colocar a vírgula ainda, viu? Por quê? Porque o zero que eu baixei, ele não é o zero decimal, é o zero que está aqui, olha. Então você não vai colocar a vírgula, tá bom? Você só vai colocar a vírgula quando você baixar o zero decimal, que é o zero que não aparece, que você vai colocar quando não tem mais número para baixar. 200 dividido por 152 é 1. 152. Aqui vai dar, não dá para tirar, né? Não dá para tirar 2 de 0, pede emprestado aqui, isso aqui não tem. Então tem que tirar 1 do 2, que fica 9. 10 menos 2 dá 8, 9 menos 5 dá 4, 48. Agora sim, tem mais alguma coisa para baixar aqui? Não. Então, você coloca os zero decimais. Vou baixar o primeiro zero decimal e coloca a vírgula. Aí vamos lá, 480. Vamos procurar aqui 480. 480 não tem, mas tem um número que chega perto dele e não passa, que é o 456. Então dá um 3. Então 456. Não dá para tirar 6 de 0. Tira um daqui do vizinho. 24. Vou baixar o segundo zero decimal. Não precisa colocar vírgula, porque a vírgula já tem, viu? 240. Aqui. O mais próximo é esse aqui mesmo. Pronto, pessoal. Vou parar por aqui, né?
a gente já tem uma noção como é que faz essa divisão. Quando você divide um número que não tem vírgula, aí você tem que ter cuidado. Se ele for maior, aí você divide normalmente. Mas se ele for menor, 3 dividido por 4. 3 dividido por 4. Como 3 é menor do que 4 é zero. Ó. 4 vezes 0 é zero. 3 menos 0 é 3. Aqui você coloca a vírgula. Aqui tem alguma coisa para baixar? Não. Colocar a vírgula e os zeros. Você vai baixar o primeiro zero decimal. Aí quando eu baixar o primeiro zero decimal, coloca a vírgula aqui no resultado. Aí. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Vou baixar o segundo zero decimal. Isso aqui a gente já transformou. Voltando aqui novamente à aula. Aqui a gente percebe que uma coisa que você tem que observar, as regras dos sinais, né? Muita gente confunde. Quando tem um soma e subtração, a regra dos sinais é o seguinte. Sinais iguais eu somo. Não, sinais iguais eu somo. Tá bom? Sinais iguais eu sempre vou somar. Sinais diferentes eu vou subtrair. Você sempre vai colocar no resultado o sinal do maior módulo, tá bom? Na multiplicação, mais por mais é mais por menos é menos por menos é mais e menos por mais é menos. Não esqueça dessas regrinhas básicas. Aqui nós já vamos para as operações com frações, né? Operações com frações, a soma. Como é que a gente faz a soma? A soma vai depender de duas coisas. Se os denominadores forem iguais, você pode fazer direto. Por exemplo, 3 quartos mais 7 quartos. Os denominadores são iguais, você vai conservar o denominador. Como se esses aqui fossem um só. Eles não são iguais. Se os denominadores são iguais, ele é contado como um só. Então, você vai conservar os denominadores. Então, como os denominadores são iguais, ele é contado como um só no final do resultado. Então, você coloca 3 mais 7, aí coloca 10 aqui. Essa fração ainda dá para simplificar, dá por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Tá bom? Se os denominadores forem diferentes, o que é que você vai fazer? MMC, tá bom? O MMC de 5 e 3 aqui é 15. Aí você divida. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 6 dá D. Lembrando que aqui é o sinal de mais. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Os denominadores agora estão iguais? Denominadores iguais é contado como um só. 18 com mais 20 dá 38. 38 sobre 15. Então não esqueça aí. Denominadores iguais. Somam-se os numeradores, sempre conservando o denominador. Tá bom? Denominadores diferentes. Sempre devemos reduzir ao mesmo denominador, né? Que é chamado denominador comum. E para você reduzir ao mesmo denominador, você tem que aplicar o quê? O MMC. Sempre somando os novos numeradores e conservando um novo denominador fruto do MMC. Como eu fiz naquele exemplo. Subtração. Denominadores iguais subtrai os numeradores e conserva. A regra da subtração praticamente é a mesma da soma, só que vai mudar a operação. Ao invés de somar, você vai subtrair. Por exemplo, 5 quartos menos 3 quartos. Se os denominadores são iguais na subtração, é a mesma regra da soma. Você vai conservar como aqui se fosse o único denominador. Aqui você vai diminuir. 5 menos 3 dá 2. Dá para simplificar essa fração aqui, ó. 1 sobre
2. Se os denominadores estiverem diferentes, o que você vai fazer? Você vai calcular o MMC. Então, esses denominadores aqui, eles são diferentes. Então, você vai calcular o mínimo múltiplo comum aqui, nesse caso aqui. Então, MMC de 4 e 5 dá 20. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Aqui, como os denominadores são iguais, você conserva num só. Aqui você diminui. 15 menos 4 dá 11 sobre 20. Na multiplicação, você vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, veja só. Na multiplicação é permitido você simplificar de cima a baixo. Olha. Aqui, como é que a gente poderia fazer no modo normal? Que é um vezes, né? Coloca o pontinho. Você vai multiplicar numerador por numerador. 8 vezes 4, 32. 3 vezes 12, 36. Denominador por denominador. Fácil. Agora, essa fração aqui dá para simplificar? Dá. Por quem? Por 2. 16 e 18. Ainda dá para simplificar? Dá por 2. Que dá quem? Dá 8 e 9. Pessoal, existe uma técnica chamada técnica do cancelamento. Que vai dar o mesmo resultado. Olha. Essa técnica é assim. Você só pode simplificar valores que estão em cima com o que está embaixo. Você pode simplificar o 8 com 12, o 4 com 12. Vamos simplificar o 8 com 12? Esse 8 com 12, qual é o número que dá para dividir os dois? O maior número que dá para dividir os dois? O maior. Ah, o 2 dá para dividir os dois, mas ainda tem o maior, que é o 4. 8 dividido por 4 e 12 dividido por 4. Então existe o maior número que dá para dividir os dois. Sem sobrar resto, viu? Tem que ser o mesmo número, viu, pessoal? Não pode ser número diferente. Então, qual é o maior número que dá, que é o MDC, máximo divisor comum, né, no caso? Qual é o maior número que divide o 8 e o 12? É o 4. 8 dividido por 4 é quem? 2. Você vai colocando 2 no lugar do 8. Como eu peguei o 8 e dividi por 4, eu vou dividir isso aqui também por 4. Por quê? Porque eu simplifiquei os dois, olha. Foi os dois que eu simplifiquei. Então, eu vou ter que dividir por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 dá o quê? Dá 3. Tem mais alguma coisa para simplificar? Acho que não. Esse não dá para simplificar com esse, nem esse com esse, nem... Vai ser pronto. Numerador por numerador, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. O mesmo resultado. Deu lá. Existem diversas formas de você simplificar. Eu poderia simplificar esse 4 com 12? Poderia. Aí dá o mesmo resultado? Vai. 4 dividido por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. 12 dividido por 4 dá 3, desculpe. 8 vezes 1 dá 8, 3 vezes 3 dá 9, é o mesmo resultado. Tá bom? Então, a simplificação, ela só é permitida na multiplicação, viu, pessoal? Na soma e na subtração, a simplificação dessa forma, viu? Dessa forma que eu estou mencionando. E a adição e subtração, você tem que ver os denominadores. Se são iguais, conserva o denominador e resolve em cima. Uma técnica bem interessante na multiplicação que nos permite fazer isso. Olha. Imagine se a gente fosse multiplicar nos numerador tudinho. O que é que a gente pode fazer? Técnica da simplificação. Quando você simplificar números que são iguais, você já pode cancelar. Técnica do cancelamento. Esse e esse. Os que são iguais de cima e baixo tem que ser iguais de cima e baixo. Esse e esse.
Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Esse e esse. Esse e esse. Deixa eu ver aqui. Dá para simplificar o 3 com 9. Mas não dá para cancelar não, porque não são iguais, dá para dividir. Dividir os dois por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Acho que não tem mais não. 3 vezes 7, 21. Aqui é 1. 8 vezes 1 dá 8. 21 sobre 8. 21 sobre 8. Imagina se a gente fosse multiplicar isso aqui todinho, né? Se não tivesse a simplificação. Agora vamos para a divisão, né? A divisão, como é que você faz a divisão? A divisão você repete a primeira. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, olha. Então, repete a primeira. Essa divisão, a partir do momento que você inverte a segunda, ela já não é mais divisão. É o que? Multiplicar. Então, para transformar a divisão em multiplicação, basta inverter a segunda. Então, olha, vai ficar um 4 em cima e o 5 embaixo. Aqui você pode simplificar de cima a baixo, mas não tem. O 7 não dá por 5, não dá para simplificar. Faz direto, 7 vezes 4, 28. 3 vezes 5, 15. Pronto, já está feita a divisão aqui. Existe caso, por exemplo, se você está dividindo mais de dois números. Se você pega 5 sobre 6, dividido por 3 quartos, dividido por 1 oitavo, dividido por 1 sexto. Qual é a regra? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, multiplica pelo inverso da terceira e multiplica pelo inverso da quarta. Então o restante tudo vai ser inverso, tá bom? Uma coisa bem interessante que eu quero que vocês saibam é a questão das operações, que às vezes, por exemplo, você tem uma representação aqui, ó. Qual seria outra representação que a gente poderia fazer nessa expressão? A gente poderia fazer assim, ó. 5 terços dividido por quem? Dividido por 8 terços. Então o numerador, que é uma fração, ó, entendeu? Aqui é uma fração, essa fração grandona, o numerador dela é uma fração e o denominador também é, ó. Então, você vai pegar 5 terços. É como você pega nas frações, por exemplo, A sobre B. Quando você tem uma fração A sobre B, é a mesma coisa que A dividido por B? É a mesma coisa. Você vai pegar o A, que é o 5 terços, e dividir por B, ó. O numerador dividindo pelo quem? Pelo denominador. Tá certo? É a mesma coisa. Qual é a regra da divisão? Você repete a primeira e multiplica pela inversa do que? Da segunda. 3 sobre 8. Na multiplicação você pode cancelar, né? Como aqui são iguais, em cima e embaixo. 5 vezes 1 dá 5. Quando não tem nada, subtendo que é 1. 1 vezes 8 é 8. 5 sobre 8. Tá bom? Outra coisa interessante. Eu tenho uma conta aqui desse tipo aqui, ó. Como é que eu represento isso aqui? Da seguinte maneira. 3 dividido por quem? Dividido aí. Aqui, o traço maior indica... Porque você tem que ver os traços. Por exemplo, ó. Vou mostrar aqui a diferença. C, D. O traço maior significa dizer que é a fração que está predominando. Tá bom? Então eu tenho aqui 3 sobre 8 terços mais 4 terços. Qual seria a outra forma de escrever essa expressão? Então você primeiro tem que fazer o seguinte, ó, o traço maior, você tem que seguir o traço maior. Então qual é o numerador?
É o que está acima do traço maior. O que está acima do traço maior? É o 3. Você vai dividir por quem? Dividido por isso aqui, ó. Quem está abaixo do traço maior é o denominador, ó. O denominador já não é uma outra conta, já não é uma outra expressão. Então, para você dividir uma soma, para você dividir qualquer uma outra expressão, porque aqui é uma conta, ó. É uma expressão. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar dentro do parênteses, ó. O que é que você vai fazer primeiro? Na matemática, manda a gente resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Então, 3 dividido. O que é que está dentro do parênteses? É uma soma. Uma soma de quê? De frações com denominadores iguais. Então, você vai conservar o denominador e vai repetir os numeradores aqui, ó. Então, vai ficar 3 dividido por quem? Por 12. Olha aqui um detalhe, ó. 12 dividido por 3 é quem? Sim, qual é a regra? Conserva a primeira fração. Aqui é uma divisão, ó. Divisão de frações. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração, ó. Multiplica pelo inverso da C. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 12, 12. Dá para simplificar? Dá por quem? Por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, 3 sobre 4. Agora vamos para as potências, né? Por exemplo, se eu tenho 3 quartos elevado a 2. Aqui, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Todo número elevado a 2, ele tem uma consequência muito interessante. Qualquer número natural elevado a 2, que você pode extrair a sua raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Raiz quadrada de 16, 4. Então, 3 sobre 4. Eu tenho aqui 5 terços. Vamos colocar um número negativo? Elevado a 3. Então, vai ficar menos 5 terços vezes menos 5 terços vezes menos 5 terços. Por que eu repeti menos 5 terços 3 vezes? Por quê? Por causa do expoente. O expoente é 3, ó. Se o expoente é 3, eu vou escrever 3 vezes. Mas por que eu coloquei esses pontinhos aqui? Porque é 3 vezes multiplicando, tá bom? Primeiro, quando você multiplica, se os fatores da multiplicação tiver sinal, você tem que saber o jogo do sinal. Olha, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Na multiplicação, você multiplica numerador por numerador, tá bom? Os numeradores, tudo isso você multiplica de uma vez. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Tá bom? Então, uma coisa bem interessante, né? Que você tem que sempre ter em mente. Agora vamos para as expressões. Pessoal, nas expressões você tem que ter cuidado. Por exemplo, assim, tem expressões que tem vários tipos de conta. Tem uma soma, uma subtração, uma multiplicação, a divisão. Então você tem que ter cuidado. Quais são as prioridades? Olha, as potências e raízes são prioridade.
ela é o que manda. Se tiver elas duas, você começa por elas duas. Mas se elas estiver juntas, como assim juntas? Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de 9 vezes 3 ao quadrado. Você pode observar que elas estão unidas pela multiplicação. Eles estão juntas. Se as potências e a raiz estiverem juntas, você vai começar quem vier primeiro. Quem tá aparecendo primeiro é a raiz de 9. Então a raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27. 27. Tá bom? Então quem manda primeiro é as potências e as raízes. Depois, quem que manda? Não tendo mais potência e raiz, quem é que você tem que eliminar? A multiplicação e divisão, né? Então, multiplicação e divisão. Agora, por último, quem é? Por último é a soma e subtração. Se qualquer uma dessas aqui, eu chamo isso aqui de super forte, operações super fortes, porque ela é o que tem prioridade. Aqui eu chamo de fortes, e aqui eu chamo de fracas. Qualquer operação fraca, se tiver entre parênteses, você tem que resolver ela. Ou qualquer coisa que tiver entre parênteses, colchete, você tem que começar por ela, independente da força que ela possui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem é que vai ganhar aqui? Quem é que vai ganhar a prioridade? Quem é que eu vou resolver primeiro? A soma. Que condição eu poderia resolver a soma primeiro? Então, primeiro, qual a prioridade? A prioridade é a multiplicação. Olha, primeiro as potências e raiz. Não tendo, olha, multiplicação e divisão. Então, vamos resolver a primeira multiplicação. Primeiro você vai resolver isso aqui, olha. E o outro, o que você vai fazer com o restante? O restante você repete. Você vai repetir o mais, o 5 sobre 3. Então, vou repetir o 5 terços, mais aqui já vou começar a resolver, olha. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 3, 24. Se quiser simplificar também era melhor ainda, olha, porque na multiplicação eu posso. Olha, aqui eu posso simplificar o 4 com 8, que vai dar, dá para dividir tudo por 4, dá 1 e 2. Dá 1 sobre 2, então vai ficar 5 terços mais 1 sobre 2. Aí calcula MMC, né, que vai dar 6 por 3 dá 2, que dá 3 sobre 6. Aí eu pergunto a você, nessa conta, para que a soma fosse prioridade, era necessário o quê? Então, vezes. Para que essa soma fosse prioridade, era necessário colocar o quê? Um parênteses. Aqui você ia começar pela soma. Por quê? Porque está entre parênteses. Tá bom? Aqui o MMC de 8 e 3 dá 24. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Aqui são iguais os denominadores, vai dar 49 sobre 24. Vezes quem? 4 terços. Desculpe. Aqui já a multiplicação pode simplificar. 1 e 6. Que dá 49 sobre 18. Então você tem que ter sempre cuidado com a ordem das expressões, né? Primeiro é a multiplicação. Depois, não, primeiro, desculpe, é a potência e a raiz, ok? Depois é o que? Multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração.
As potências raízes são as fortes, tá bom? Super fortes, desculpe, super fortes. As multiplicações e divisões são fortes. E as somas e subtrações são as fracas. Então, pessoal, quero encerrar essa aula aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via Zap 84 99 977419 ou via e-mail. Qual é o e-mail? Esse aqui, @gmail, ok? Pode ficar à vontade, que eu terei enorme prazer em atender vocês e tirar dúvida, tá bom? Um abraço e bons estudos.